Olá pessoal, bem-vindos ao Oráculo das Sombras. Na história de hoje, vou compartilhar com vocês uma experiência que me assombra até os dias atuais, mesmo tendo acontecido há mais de um ano. Alguns eventos na vida deixam cicatrizes invisíveis, marcas que não podem ser vistas mas que nunca realmente desaparecem, e o que aconteceu comigo em setembro do ano passado se encaixa perfeitamente nessa categoria. Tudo começou de forma absolutamente comum. Meus pais haviam viajado e eu decidi passar alguns dias na casa dos meus avós, uma construção antiga de 2 andares localizada nos arredores da cidade, cercada por árvores centenárias que bloqueavam boa parte da luz solar mesmo durante o dia. A casa tinha aquele cheiro característico de móveis antigos e livros velhos, um aroma que sempre me trouxe conforto na infância, mas que naquela noite em particular parecia carregar algo diferente, algo pesado que eu não conseguia identificar. A noite começou tranquilo o suficiente. Minha avó preparou seu famoso bife com batatas assadas, assistimos a alguns programas de televisão na sala que ainda mantinham o mesmo papel de parede floral desbotado de décadas atrás, e depois passamos quase 2 horas olhando álbuns de fotografias empoeirados. Meu avô contava histórias sobre cada imagem amarelada pelo tempo, histórias que eu já tinha ouvido dezenas de vezes mas que ele insistia em repetir como se fossem novidade. Por volta das 22 horas, comecei a sentir o peso do cansaço e me despedi deles, dirigindo-me ao quarto de hóspedes no 2º andar. Aquele quarto tinha sido meu quando morávamos com meus avós anos atrás, antes dos meus pais conseguirem comprar nossa própria casa. Era um cômodo de aproximadamente 12 metros quadrados com uma disposição peculiar que sempre me incomodou levemente. A cama ficava encostada na parede do fundo, e para chegar até a porta de entrada havia um pequeno corredor em formato de L que se estendia por cerca de 2,5 metros. Isso significava que, deitado na cama, eu nunca conseguia ver a porta propriamente dita, apenas o início daquele corredor estreito que levava até ela. As paredes eram cobertas por um papel de parede bege claro que tinha começado a descascar nos cantos, e uma única janela do lado esquerdo dava para o quintal dos fundos, onde as sombras das árvores dançavam sob a luz fraca do poste da rua. Coloquei meu laptop sobre a pequena escrivaninha de madeira escura ao lado da cama e selecionei uma playlist de música ambiente suave para me ajudar a adormecer, algo que sempre fiz desde adolescente. O volume estava baixo, apenas alto o suficiente para preencher o silêncio perturbador que domina casas antigas durante a madrugada. Vesti meu pijama, escovei os dentes no banheiro no fim do corredor e voltei para o quarto, trancando a porta atrás de mim como sempre faço. Esse detalhe é importante, e vocês entenderão o porquê em breve. Devo ter adormecido rapidamente, porque não me lembro de ficar deitado acordado por muito tempo. Mas o que me acordou foi completamente diferente de qualquer experiência que eu já tivesse tido. Eram exatamente 4h07 da manhã quando meus olhos se abriram de forma súbita e involuntária, e eu imediatamente soube que algo estava profundamente errado. Meu corpo estava pesado, meus membros pareciam feitos de chumbo, e uma exaustão opressiva me envolvia como um cobertor molhado. Isso era estranho porque normalmente, quando acordo no meio da noite, me sinto relativamente alerta e desperto, o que costuma ser exatamente o problema que me impede de voltar a dormir. Mas naquela madrugada, a fadiga era tão intensa que mal conseguia manter os olhos abertos. Ainda assim, havia algo me mantendo consciente, algum instinto primitivo de sobrevivência sussurrando em algum canto distante da minha mente que eu não deveria estar dormindo, que havia perigo nas sombras ao meu redor. Forcei meus olhos semicerrados na direção do pequeno corredor que levava à porta, mas não vi nada além da escuridão familiar daquele espaço. A música ainda tocava suavemente no laptop, uma melodia de piano melancólica que agora parecia estranhamente inadequada, quase zombeteira. Respirei fundo e deixei minha cabeça cair de volta no travesseiro, fechando os olhos e tentando me convencer de que estava apenas paranoico, que o cansaço extremo estava fazendo minha imaginação criar problemas onde não existiam. Fiquei ali deitado por talvez 3 ou 4 minutos, flutuando naquele estado entre a vigília e o sono, quando o som ecoou através do quarto. O ranger lento e deliberado da porta do quarto se fechando. Meus olhos se abriram instantaneamente, toda a exaustão evaporando como névoa sob o sol quente. Levantei meu corpo bruscamente, apoiando-me nos cotovelos, o coração já começando a acelerar dentro do peito.
Olhei fixamente para o corredor escuro, esperando ver a silhueta de um dos meus avós, talvez vindo verificar se eu estava bem ou se precisava de alguma coisa. Mas não havia ninguém ali. Apenas sombras imóveis e aquele silêncio pesado que parecia ter substância física, preenchendo o ar como água escura. Fiquei congelado naquela posição por pelo menos um minuto inteiro, meu cérebro tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A porta tinha se fechado, eu tinha ouvido claramente, mas não havia ninguém no corredor. Talvez uma corrente de ar? Mas eu tinha certeza absoluta de ter trancado a porta antes de me deitar. Portas trancadas não se abrem sozinhas com correntes de ar. Além disso, todas as janelas estavam fechadas, eu tinha verificado isso também. Finalmente, reuni coragem suficiente para sair da cama. Meus pés descalços tocaram o chão frio de madeira e eu caminhei lentamente em direção ao corredor, cada passo parecendo ecoar alto demais no silêncio. Contornei a esquina e olhei para a porta. Estava fechada, como esperado, mas havia algo que fez meu sangue gelar nas veias. A tranca estava aberta. Eu tinha trancado aquela porta. Tinha absoluta certeza disso. Era um hábito automático, algo que eu fazia sem nem pensar, do mesmo jeito que as pessoas trancam as portas dos carros ou verificam se o fogão está desligado antes de sair de casa. Mas ali estava a tranca, girada para a posição destrancada, e a porta firmemente fechada. Minha mente começou a trabalhar freneticamente tentando encontrar uma explicação racional. Talvez eu não tivesse trancado? Talvez no meu estado de cansaço eu tivesse apenas pensado que tinha feito isso, mas na verdade não tinha. Mas mesmo aceitando essa possibilidade, ainda havia a questão de quem tinha aberto e fechado a porta. E por quê? Estendi a mão trêmula e tranquei a porta novamente, dessa vez prestando atenção extra ao som distinto do mecanismo deslizando no lugar. Então fiquei ali parado por mais alguns segundos, ouvindo atentamente por qualquer som de passos no corredor do lado de fora ou no andar de baixo. Nada. A casa estava em silêncio absoluto, exceto pela música ainda tocando baixinho no meu laptop. Voltei para a cama, mas dessa vez me sentei com as costas apoiadas na cabeceira, olhando fixamente para o corredor. Tentei me convencer de que tinha sido apenas um dos meus avós verificando se eu estava bem, embora não conseguisse imaginar por que diabos eles abririam minha porta às 4 da manhã apenas para fechá-la novamente sem dizer nada. Também não conseguia entender por que não ouvia a porta sendo aberta, apenas sendo fechada. E a tranca? Como explicar a tranca? Fechei os olhos por um momento, respirando profundamente e tentando acalmar meu coração acelerado. Talvez se eu apenas ignorasse isso e tentasse dormir, pela manhã tudo faria sentido. Talvez houvesse uma explicação perfeitamente lógica que eu não estava conseguindo ver no meu estado de confusão e cansaço. Deixei meu corpo relaxar contra os travesseiros, ainda sentado mas permitindo que meus olhos se fechassem novamente. A música continuava sua melodia suave e, gradualmente, senti a tensão começar a drenar dos meus músculos. Minha respiração ficou mais lenta, mais profunda. O sono começou a puxar minha consciência para baixo, para aquele lugar escuro e sem sonhos. E então ouvi as pisadas. Passos pesados, descalços, correndo no corredor do lado de fora do meu quarto. Não eram passos furtivos ou cautelosos, eram rápidos e deliberados, e estavam vindo diretamente na direção da minha porta. O som de pés nos batendo contra a madeira velha do piso ecoava através das paredes, ficando cada vez mais alto, mais próximo. Meus olhos se arregalaram no escuro e meu corpo inteiro se enrijeceu. Cada músculo ficou tenso como arame farpado, cada nervo gritando em alerta. As pisadas estavam quase na porta agora, aquele som inconfundível de alguém correndo a toda velocidade, e então... pararam. Abruptamente, completamente, como se quem quer que estivesse correndo tivesse simplesmente congelado no lugar bem em frente à porta do meu quarto. O silêncio que se seguiu foi de alguma forma pior do que os passos tinham sido. Era um silêncio carregado, grávido de intenção malévola, o tipo de silêncio que faz cada pelo do seu corpo se arrepiar e seus instintos mais primitivos gritarem para você correr. Fiquei completamente imóvel na cama, mal ousando respirar, meus olhos fixos no pequeno corredor que levava à porta. Esperava ver uma sombra, um movimento,
qualquer indicação de quem ou o que estava do outro lado. Mas não havia nada. Apenas aquele silêncio opressivo e a escuridão que parecia ter se tornado mais densa, mais substancial. Segundos passaram. Talvez 5, talvez 10, eu não tinha certeza. Minha percepção de tempo tinha se distorcido completamente, cada segundo se esticando como elástico. Meu coração martelava tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos, podia sentir cada batida reverberando através do meu peito. E então ouvi novamente. O render da porta se fechando, mas dessa vez era diferente. Era mais violento, mais agressivo, o som de madeira batendo contra madeira com força suficiente para fazer as dobradiças protestarem. Um baque surdo que ecoou através do quarto e provavelmente pela casa inteira. Mas eu estava olhando para o corredor. Eu estava observando a entrada do corredor que levava à porta. E eu tinha visto a porta já estava fechada. Eu tinha acabado de trancá-la minutos atrás, tinha visto com meus próprios olhos que ela estava fechada antes daquelas pisadas começarem. E ainda assim, eu tinha acabado de ouvir ela se fechar novamente. Uma porta que já estava fechada tinha acabado de bater com força suficiente para fazer a casa tremer. O terror que me inundou naquele momento foi diferente de qualquer medo que eu já tinha experimentado. Não era o medo de filmes de terror ou de histórias assustadoras, não era o sobressalto de um susto súbito. Era um medo profundo e visceral, o tipo de pavor primitivo que deve ter afligido nossos ancestrais quando percebiam que estavam sendo caçados por predadores na escuridão. Era o reconhecimento instintivo de que havia algo fundamentalmente errado acontecendo, algo que violava as próprias leis da realidade como eu a entendia. Meu corpo estava congelado em um estado de choque total. Cada célula gritava para eu correr, sair daquela cama, sair daquele quarto, sair daquela casa, mas eu simplesmente não conseguia me mover. Era como se meus músculos tivessem sido substituídos por pedra, como se alguma força invisível me mantivesse preso ali, forçado a permanecer sentado naquela cama enquanto algo impossível e malévolo orbitava ao meu redor. A música no laptop tinha parado em algum momento que eu não percebi, e agora o silêncio era absoluto. Nem mesmo o som normal de uma casa velha acomodando, os estalos e rangidos que geralmente preenchem a quietude da noite, podiam ser ouvidos. Era como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Não sei quanto tempo fiquei assim. Poderiam ter sido minutos ou horas, minha percepção de tempo tinha se tornado completamente não confiável. Mas eventualmente, com uma lentidão dolorosa, consegui fazer meus dedos se moverem. Então minha mão. Meu braço. Gradualmente recuperei controle sobre meu corpo, embora cada movimento parecesse exigir um esforço hercúleo de vontade. Não havia nenhuma chance de eu dormir. Isso estava completamente fora de questão. Então permaneci ali, sentado na cama com as costas contra a cabeceira, olhando fixamente para aquele corredor escuro, esperando pela primeira luz do amanhecer. Cada sombra parecia conter ameaças invisíveis, cada pequeno som que eu pensava ouvir fazia meu coração pular. Peguei meu celular da mesinha de cabeceira e o segurei como se fosse algum tipo de talismã protetor, a tela iluminada fornecendo um pequeno círculo de luz reconfortante. As horas se arrastaram com uma lentidão agonizante. Eu observava os números mudarem no relógio do celular, cada minuto parecendo durar uma eternidade. 4:15. 4:23. 4:42. A cada momento eu esperava ouvir aquelas pisadas novamente, ou o som da porta, ou algo pior, algo que eu nem conseguia imaginar mas que meu subconsciente insistia que estava à espreita nas sombras. Finalmente, depois do que pareceu ser uma eternidade inteira, comecei a ver as primeiras mudanças sutis na qualidade da escuridão além da janela. O preto impenetrável gradualmente deu lugar a um cinza escuro, depois a um cinza mais claro. Os primeiros pássaros começaram seus cantos matinais, e aqueles sons normais e reconfortantes da natureza acordando foram como um bálsamo para meus nervos em frangalhos. Quando finalmente havia luz suficiente para ver claramente, desci da cama com pernas trêmulas. Caminhei até a porta e, com mãos que ainda tremiam visivelmente, destranquei-a e a abri. O corredor lá fora estava vazio e perfeitamente normal à luz do dia.
Desci as escadas com passos cuidadosos e encontrei minha avó já acordada na cozinha, preparando o café. Ela me cumprimentou alegremente, comentando que eu estava acordado cedo. Considerei contar a ela o que tinha acontecido, mas as palavras morreram na minha garganta. Como eu poderia explicar? Uma porta que fecha quando já está fechada? Passos que correm mas não pertencem a ninguém? Soaria como um pesadelo, ou como se eu estivesse tentando assustá-la deliberadamente. Além disso, eles eram idosos e moravam naquela casa há décadas. Se houvesse algo errado, algo perigoso, eles já teriam percebido há muito tempo, certo? Então inventei uma desculpa sobre ter que voltar para casa mais cedo do que planejado, algo sobre trabalho que precisava terminar. Minha avó pareceu desapontada, mas compreensiva, e me preparou um café da manhã rápido enquanto eu reunia minhas coisas. Saí daquela casa antes das 8 horas, e enquanto dirigia pela estrada de volta para a cidade, tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido apenas um pesadelo vívido, ou que havia alguma explicação racional que simplesmente não estava vendo. Mas então, alguns meses depois, aconteceu novamente. Eu estava passando a noite na casa de um amigo, algo que fazíamos ocasionalmente quando jogávamos videogame até tarde. Seu quarto era pequeno, então eu estava deitado em um colchonete no chão enquanto ele dormia na cama acima de mim. Deviam ser por volta das 2 horas da manhã e eu estava quase adormecendo, meu corpo virado para a parede longe da porta, quando ouvi o som. Suave dessa vez, quase gentil. O som característico de uma porta se fechando devagar, com cuidado para não fazer barulho. Meu sangue gelou instantaneamente. Virei minha cabeça para olhar por cima do ombro e vi a porta do quarto, que tinha estado entreaberta, agora completamente fechada. Olhei para cima em direção à cama do meu amigo, mas ele estava claramente em sono profundo, sua respiração lenta e irregular, completamente inconsciente de tudo. Fiquei ali deitado no escuro, meu coração acelerando novamente com aquele medo terrível e familiar, e soube com certeza absoluta que não tinha sido meu amigo. Seja lá o que fosse que tinha fechado aquela porta na casa dos meus avós, tinha me seguido. Tinha me encontrado novamente. E pela forma suave, quase carinhosa como a porta tinha se fechado dessa vez, era como se estivesse dizendo que sabia exatamente onde eu estava, que podia me alcançar quando quisesse. Pela manhã, quando mencionei casualmente a meu amigo que a porta tinha se fechado durante a noite, ele olhou para mim com confusão genuína e disse que não tinha ouvido nada, que tinha dormido a noite toda sem acordar uma vez sequer. E quando perguntei se ele tinha fechado a porta em algum momento, ele balançou a cabeça e disse que nunca fecha a porta do quarto quando dorme, que na verdade nem gosta de portas fechadas porque se sente claustrofóbico. Desde então, não ouvi o som novamente, mas isso não trouxe nenhum alívio. Na verdade, a ausência é de alguma forma pior, porque não sei se isso significa que a coisa foi embora ou se está apenas esperando, observando, escolhendo seu momento. Cada noite quando vou dormir, fico deitado no escuro ouvindo, esperando ouvir aquele som terrível de uma porta se fechando. E o pior de tudo é a pergunta que me assombra constantemente, que roda em círculos na minha mente sem nunca encontrar resposta. O que aquilo estava tentando me dizer? Por que uma porta que já estava fechada precisava fechar novamente? Era uma demonstração? Uma ameaça? Um aviso de que as barreiras físicas que usamos para nos sentir seguros, portas e trancas e paredes, são completamente inúteis contra certas coisas? Que não importa quantas vezes eu tranque uma porta, não importa quantas precauções eu tome, se algo do outro lado quiser entrar, eventualmente encontrará um caminho? Não tenho respostas. Tudo o que tenho é o medo, sempre presente, sempre sussurrando na parte de trás da minha mente. E a cada noite, quando fecho os olhos e tento dormir, uma parte de mim permanece alerta, esperando, ouvindo nas sombras pelo som que passou a definir meu terror mais profundo. O som de uma porta fechando 2 vezes.